Olá, sou Maurício Ferreira, um apaixonado por vinhos. Você gostaria de saber um pouco mais sobre os vinhos da Borgonha? Então vamos falar sobre vinhos, de uma forma simples, de maneira que todos entendam. A Borgonha é uma das regiões produtoras de vinho mais antigas da França. Há registros de que vinhas foram plantadas pelos romanos desde a época pré-cristã e pós-cristã. Registros escritos foram deixados na Abadia de Citeaux, que foi fundada pelos monges cistercienses em 1098. E foi fantástico o trabalho realizado por esses monges, que são um ramo dos beneditinos. O lema dos beneditinos é oração e trabalho. E um dos trabalhos que os monges se dedicavam era o cultivo de vinhas. Eles tinham paciência, eles tinham tempo, eles tinham método. Para que eles plantassem uma vinha em determinado local e depois de 10 anos decidissem que aquele local não era bom, rapidinho eles arrancavam a vinha e plantavam em outro. E assim o tempo foi passando. E com o passar das décadas e séculos, eles escolheram os melhores locais. E sabe o que os beneditinos descobriram? Os monges descobriram que os melhores locais, que produziam as melhores uvas e, por consequência, os melhores vinhos, eram aqueles locais que estavam em encostas. Que mais importante, não era nem em cima da encosta e nem embaixo da encosta, mas no meio da encosta. E mais ainda, eram aquelas encostas que estavam voltadas para o sul ou para o leste. Assim, elas recebiam uma maior quantidade de sol, porque como a França está no hemisfério norte, toda a vinha voltada para o sul está voltada para o Equador e assim recebe uma maior incidência solar. E também para o leste, porque assim sofria menos influência dos ventos. E por que na encosta? Porque eram solos menos férteis. E solos menos férteis é muito bom para as uvas. E ainda mais, nas encostas, as uvas não sofriam as consequências da geada. E toda essa classificação feita pelos beneditinos há séculos atrás permanece até hoje e receberam nomes. Na Borgonha, os principais vinhedos são chamados de Grand Cru. Há mais ou menos 34 vinhedos Grand Cru na Borgonha. E logo em seguida vem os Premier Cru, pouco mais de 60. E depois vem centenas e centenas de outros vinhedos. E é importante, na Borgonha, o que recebe a qualificação não é o produtor, como em Bordeaux, mas é o vinhedo. E quais são as uvas produzidas na Borgonha? São duas, a Pinot Noir e a Chardonnay. Tem outras duas que são produzidas em pequenina escala, que é a Gamay e a Ligoté. E hoje nós vamos falar da Chardonnay. A Borgonha é uma região extensa, mas não muito larga, de maneira que nós temos praticamente uma faixa de terras. Com exceção de Chablis, que é no extremo norte, logo abaixo de Chablis nós temos a Côte d'Or, que se divide em duas, que é a Côte de Nuits e a Côte de Beaune. Logo abaixo, Côte Chalonnaise e, por fim, Mâcon ou Mâconnais. Como a Borgonha ela vem traçando vinhedos de norte a sul, o clima muda. Muda, mas não muda muito. No norte é um clima fresco, e no sul é um clima um pouco mais moderado. Mas o importante é que de norte a sul o clima é continental, de maneira que o inverno é frio e no verão nós temos um pouco mais de calor. Isso para as uvas é excelente. O interessante é que, dada essa diferença de temperatura e muito mais ainda a diferença de solos, os vinhos na Borgonha são muito distintos. Às vezes nós temos um vinhedo a poucos metros de distância e produzem vinhas e, por consequência, uvas completamente distintas. Isto se dá em razão de falhas geológicas que foram ocorrendo na evolução dos anos em milhões e milhões de anos. E além das falhas geológicas, nós temos um grande trabalho da erosão. Isso foi revelando solos completamente distintos, de maneira que eu posso ter um vinhedo, um determinado lugar, que produz vinhos cuja garrafa podem custar, por exemplo, 5, 10 mil reais, 15 mil reais. E ao lado, nós poderemos ter vinhas mais simples, que o vinho não deixa de ser caro, mas não passa de 500 reais. Essa é a Borgonha. E a Chardonnay? A Chardonnay é uma uva branca que é a mais plantada na Borgonha,
quase 50% dos vinhedos da Borgonha é Chardonnay. E ela varia conforme onde ela é plantada. A Chardonnay está plantada no mundo inteiro. E todos os produtores de Chardonnay do mundo olham para a Borgonha e veem na Borgonha o seu modelo. Porque lá é possível encontrar pelo menos 3 tipos de vinho Chardonnay, em razão das diferenças climáticas. No extremo norte nós temos Chablis, que é mais frio. Aí nós temos vinhos mais magros. São vinhos com a presença aí de aromas e sabores de fruta cítrica, como por exemplo limão siciliano, maçã verde e até sabores aí de pedra molhada. É a famosa mineralidade de Chablis, mesmo porque o seu solo é um solo pré-histórico que está coberto de ostras fossilizadas. Mas na medida que você vai descendo, chega na Côte d'Or e principalmente Côte Bonne, onde nós temos os principais vinhedos Grand Cru de Chardonnay, nós temos vinhos mais encorpados, vinhos mais saborosos, com sabor de fruta mais madura. E no extremo sul da Borgonha, quando nós chegamos em Mâcon, que é muito mais calor, comparado com Chablis, nós temos ainda vinhos mais encorpados. E é interessante, se no norte quase não se usa a passagem por madeira, mas quando se usa são madeiras já usadas, nós temos em Côte Bonne e também no Mâcon o uso da madeira. Isso vai dar ao vinho um pouco mais de corpo. Isso é possível porque as frutas alcançam um alto grau de maturação e também um alto grau de concentração, o que permite a passagem por madeira. E é interessante, quando o vinho é passado por madeira, às vezes na Borgonha é feito a famosa fermentação malolática. O que é a fermentação malolática? Todo vinho apresenta acidez. O vinho branco, costumeiramente, apresenta uma maior acidez do que o vinho tinto. E para amaciar esta acidez, que geralmente nós temos o ácido tartárico e o ácido málico. O ácido málico é aquele ácido da maçã. Se você comparar uma maçã e um leite, você vai perceber que a maçã tem uma sensação ácida muito mais do que o leite. E o que então é feito na Borgonha? Os vinhos são colocados em barris e aí é possível, pela colocação em barris, por causa da temperatura em que o vinho chega, que bactérias lácteas transformam o ácido málico em ácido lático, o que deixa o vinho Chardonnay muito mais macio, com uma textura diferenciada. E é interessante, depois da fermentação completa do vinho e depois da conversão malolática, é um nome que se dá também à fermentação malolática, o vinho é deixado na barrica aí por 6 a 9 meses e todos aquelas leveduras e aqueles microelementos ainda da uva, eles deixam ainda dentro da barrica. Isso é o que nós chamamos de borra fina, ou em francês, lias, ou lie. E aí, como o vinho fica sobre essas lias, em francês se diz ser-lie. E aí esse vinho permanece com essas borras. E de tempos em tempos, eles introduzem um bastão no interior da barrica e movimentam todas essas borras. É aí que nós temos a batonagem. Batonagem vem de baton, que é bastão em francês. Tanto a conversão malolática como a batonagem dão uma textura muito agradável ao vinho Chardonnay. Nós temos aqui um Borgonha que vamos utilizar no primeiro dia de aula do curso básico de vinhos online, que tem início neste dia 10. Vou falar um pouquinho desse Borgonha. Ele é de 2013 e já tem alguns traços de evolução. A sua cor já tende a dourado, o que é uma indicação da sua evolução. Ele tem ricos aromas, porque ele veio de Mâcon, que é a parte mais quente. Embora ele não ostente o nome Mâcon, o seu produtor é de Mâcon. E tem aromas agradáveis de frutas brancas, tipo pera, um pouquinho aí de frutas cítricas, como abacaxi, um tom floral, lembrando aí flores de laranjeira. E também notinhas de madeira, de cedro, de tostado. Esse tostado vem da própria madeira. Na boca ele é seco, muito agradável. E surge também um aroma de mel. Não significa que ele é doce,
mas é um aroma que lembra na boca. E ainda na boca se destaca uma madeira muito delicada. Essa é uma grande virtude dos vinhos de Borgonha, essa capacidade de usar a madeira no vinho branco, sem que essa madeira se sobreponha aos sabores das frutas. Fica aí o convite então, para que você participe conosco do primeiro curso básico de vinho online que estamos fazendo em parceria com a Vinho e Ponto de Santa Cruz do Rio Pardo. Nós temos pouquíssimas vagas, mas ainda há tempo. O curso começa agora, no dia 10 de maio. Faça contato pelo WhatsApp, no telefone que está na tela. E não se esqueça, no mundo do vinho é assim. Quanto mais você conhece, melhor você escolhe e mais você aprecia. Saúde e um forte abraço!